Bruno Henrique com o Flamengo, até porque tem um triângulo amoroso, olha aí, né? Que fica perfeito para a gente enquadrar nessa categoria, né, Joana? O Palmeiras está insistindo. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Barreto, bom dia para você, bom dia Gilmar, Martim, todo mundo que acompanha o Redação. Difícil não usar esse termo, né, novela, e também difícil prever esse último capítulo. Tão esperado, viu, Barreto? Talvez se arraste um pouquinho mais. O Palmeiras tem a convicção que fez a melhor proposta financeira possível, muito dificilmente vai aparecer algo melhor, né? E o Flamengo tem a convicção de que, no final das contas, existe uma confiança muito grande que ele vai conseguir convencer, que eles vão entrar num acordo com o Bruno Henrique. Inclusive, nos bastidores do Flamengo, Barreto, o Flamengo já admite um contrato maior dos 2 anos que foi oferecido, né? Lembra que no começo o Flamengo queria 1 ano só, aí até por esse ataque do Palmeiras, o Flamengo já aumentou para 2 e agora está tentando estudar aí uma forma de contrato, de repente com algum gatilho automático de produtividade no segundo ano, que se ele atingir, automaticamente renovaria para o 3º ano. Então, o Flamengo não tira isso da negociação. Então, pode ser que vire os 3 anos que o Bruno Henrique quer, né? A gente já sabe que o Bruno, né, encara esse contrato como o último grande que ele vai fazer. Lembrando que o Bruno Henrique tem 32 anos, vai completar 33 no final do ano. Acho que o aniversário dele é dia 30 de dezembro, né? Então, ele acredita que esse é o momento de fazer um contrato mais longo, né? Então, 1 ano, que era essa primeira oferta do Flamengo, ela estava fora de questão. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras tinha oferecido, aliás, fez, a oferta oficial do Palmeiras é 3 anos, e o Palmeiras, até por ser um jogador livre no mercado, né, consegue fazer um valor que dificilmente outro clube vai conseguir. No caso, o Flamengo não vai querer fazer o mesmo investimento, porque o Flamengo também não quer ter a sensação que está comprando o Bruno Henrique novamente, né? O Palmeiras não tem esse compromisso, então, já considerando que não está gastando para contratá-lo, consegue oferecer aí um valor de luvas muito bom, né? Que é como se fosse um valor de negociação, e aí já sinalizou que pode chegar a 4 anos. Então, fica muito claro que o contrato oficial é de 3 anos, mas já fez um sinal de que, se precisar ser 4, a gente está disposto a te oferecer 4 anos de contrato. Então, o Palmeiras está na situação de estamos esperando, enquanto isso, o Flamengo está tentando costurar um acordo um pouco mais interessante do que o que foi ofertado até agora. Por isso que a gente não vê muita rapidez, Barreto. A gente vai ver alguns capítulos ainda rolando ao longo dessa semana para que, enfim, a gente saiba qual vai ser o desfecho. O fato também é difícil para o Bruno Henrique falar ou ter alguma movimentação positiva para o Palmeiras se ele tiver que continuar jogando no Flamengo no final do ano. Então tem uma série de questões aí envolvidas. Mas hoje, apesar da proposta do Flamengo da proposta do Palmeiras ser muito boa, ainda existe uma tentativa muito forte para se costurar um acordo com o Flamengo, porque é desejo do jogador permanecer no Flamengo e, quem sabe, se aposentar no Flamengo. Então, vivemos esse drama, Barreto, porque a proposta do Palmeiras é boa, mas ainda não tem uma sinalização positiva por parte do staff do Bruno Henrique. Eu só fiquei curioso de não ter visto a expressão outro patamar ser usada aí nessa cobertura. Nas manchetes, na cobertura, né? Proposta de outro patamar para o Bruno Henrique e tal. É muito diferente do perfil desse Palmeiras, né? Que a Leila falou, né, Martim? Que ela não ia contratar jogador para se apresentar no Palmeiras, mas no caso é mais ou menos isso que está acontecendo com o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique faz 33 anos em dezembro. E um contrato de 4 anos. Assim, o Bruno Henrique voltou da lesão. É a famosa história de não ter que pagar os direitos, né? Uma contratação que só envolve salário e luvas. Mas salário e luvas diluídos ao longo de 4 anos é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Agora sim, o Bruno Henrique é um jogador extraordinário. Voltou da lesão, acho que melhor do que todo mundo esperava. Havia dúvidas, não melhor do que todo mundo esperava, mas havia dúvidas se o Bruno Henrique, pós-lesão, uma lesão tão grave, ficou quase 1 ano sem jogar, né? Poderia voltar tão bem. Ele voltou muito bem, né? O Bruno Henrique hoje provavelmente é o melhor jogador do Flamengo, nesse momento. Nessa reta final de São Paulo ali. Então, por isso é que ele está com a negociação, digamos assim... Ele está negociando numa posição vantajosa. Exatamente. Né? As cartas estão com ele. As cartas dele são melhores do que as dos outros,
porque ele voltou até o momento da lesão, né? O Flamengo estava em vantagem na negociação, pensando o seguinte, bom, é um jogador que já tem mais de 30 anos, sofreu uma lesão grave e vai ficar quase um ano fora. Aí ele volta voando. Só que aí ele voltou invertendo a mão do jogo. Né? E do ponto de vista do Palmeiras, é muito diferente do perfil, né, do Anderson Barros, da Leila, desse time, do Abel. Fazer um investimento tão alto, um contrato tão longo para um jogador com tanta idade, assim, é muito, muito diferente, né? Eu acho que tem muito a ver, a Joana pode me corrigir aqui se eu estiver falando alguma bobagem, com esse momento, né? Das eliminações, da pressão, da cobrança da torcida por mais reforços, tipo... vocês não queriam reforço, tá aí, ó. Trouxe um cara aí super experimentado, campeão, multicampeão, vencedor serial. Da posição do Dudu, baita jogador, exato, E pegando carona, será que também não pode ser, assim, uma resposta ao Abel? Uma resposta positiva, no sentido, Abel, realmente, esse ano você cobrou que, né, precisou usar os garotos, não tinha um reforço, mas agora a gente vai te dar um cara, né, de um nível que você está pronto para usar no time. Será que pode passar por aí também, Joana? Com certeza. Né? A gente está acompanhando uma queda de rendimento do Palmeiras, a gente está acompanhando aí ao longo dos meses a insatisfação do Abel Ferreira, que embora no discurso pareça muito alinhado com a diretoria do Palmeiras, a gente está sempre debatendo isso aqui no Redação, fica claro a insatisfação dele em relação a reforços que não vieram. E tem uma questão também, Barreto, é que foram várias frustrações do Palmeiras nesses meses de jogadores em que a torcida criou uma expectativa e essa negociação acabou não sendo concretizada. Então fica difícil para a diretoria do Palmeiras nesse momento também falhar agora. Então, precisa dar uma resposta para não acumular tantas frustrações e, ao mesmo tempo, já pensar no elenco competitivo, não só para 2024, mas pensando em 2025. Já tem um Mundial que o Palmeiras vai disputar em 2025, aquele Mundial grandão de clubes. Então, está tudo isso muito atrelado. E aí tem a permanência do Abel, certo? A Leila já falou que se ela continuar no cargo, né, o ano que vem é ano de eleição do Palmeiras, e ela quer que ele seja o técnico até o final dessa segunda passagem. O Abel foge um pouco do assunto. Acho que se ele tivesse que dar uma resposta definitiva hoje, ele diria que não. Eu acho que ele precisa também ver essa movimentação da diretoria para ele se sentir um pouco mais confortável para pensar e falar em estender esse compromisso com o Palmeiras. Então, acho que passa, obviamente, pela insatisfação do Abel, passa para o torcedor também, mostrar que a diretoria está tentando, nessa virada do ano, nesse reta final de temporada, já começar com um planejamento forte e não deixar que aconteça o que aconteceu esse ano, perder nomes importantes e não conseguir repor, e aí você fazer uma fila de frustrações, né? Então a gente está vendo uma movimentação diferente. O Bruno Henrique, especificamente, era um jogador que já tinha aparecido no radar, não só do Palmeiras, né? Outros clubes como o Grêmio, até o próprio São Paulo chegou a mostrar algum interesse, um namorozinho, né? Não chegou a ser uma proposta, mas o Bruno Henrique, quando ele volta e volta bem, né? Obviamente outros clubes apareceram ali. Quem realmente apareceu para fazer frente ao Flamengo foi ao Palmeiras. O Palmeiras também não quer que vire leilão, mas é difícil, porque meio que já virou isso, né, Barreto? Quando você faz uma proposta como a do Palmeiras fez, já meio que vira, não tem como, né? Tanto é que obrigou, isso é uma coisa de mercado, normal, obrigou o Flamengo a sair um pouco da zona de conforto, teve que aumentar para 2 e estão estudando uma forma de aumentar para 3. Uma forma do contrato ser confortável para o Flamengo, com alguns pontos, como eu falei, de produtividade para gerar aí automaticamente o terceiro de contrato. Então, eles acabam procurando soluções para deixar o Henrique feliz, satisfeito para permanecer na Gávea. E o Palmeiras fica, fiz a melhor proposta possível e, de fato, é uma proposta muito boa, mas estamos aguardando, né? Não tem absolutamente nada decidido até esse momento. Está tudo na mão do Bruno Henrique. Mas eu acho que passa por isso, dar uma resposta principalmente para o Abel, para ele ter a confiança de que ele vai ter um elenco competitivo, não só em 2024, mas já começar a montar um elenco para que o Palmeiras chegue forte para 2025 também. Então, acho que é por isso que a gente está vendo vários nomes aí pipocando. O nome do
do Aníbal Moreno, por exemplo, que é um nome que ainda não foi anunciado oficialmente, né? Volante do Racing, mas foi uma tentativa frustrada no meio do ano e o Palmeiras conseguiu reduzir o valor e é um jogador que é certo que vem, né? Falta exame, falta alguns detalhes, mas o Palmeiras já está muito confiante que é um reforço check.